Bom dia, pessoal. Paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Mais um domingo que o Senhor nos dá, mais um dia, mais um fôlego de vida nessa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui reunidos na presença dEle, e isso é uma bênção, amém? Poder estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento maravilhoso da palavra de Deus, amém? E eu gostaria de falar algumas coisas com os irmãos, compartilhar, né, algumas coisas, porque às vezes dá a impressão que por causa da quarentena a nossa igreja esteja parada, esteja estagnada. Não está. A nossa igreja continua com os trabalhos, a nossa igreja continua com as orações, continua com o nosso grupo de intercessão, continua com as aulas. Se você quiser participar, está sempre disponível nos canais, que você possa estar entrando. O outro departamento também que tem funcionado bem da nossa igreja, o aconselhamento está dando andamento, né? Nós temos conversado com pessoas pelo telefone, algumas que dá certo a gente consegue falar pessoalmente, mas o Senhor vai nos capacitando, né, a nos adaptarmos para o que temos hoje, para o que temos agora. E eu quero compartilhar com vocês, né, que nós estamos muito agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito. Nós conseguimos ajudar já muitas famílias, né? Alcançamos muitas famílias com a palavra de Deus, e no Ministério Social, estou falando, que nós conseguimos distribuir cestas básicas. Graças a Deus, 6 pessoas já nos avisaram que não precisam mais, porque voltaram a trabalhar, porque conseguiram emprego. Isso é bênção do Senhor, né? Isso é a mão de Deus cuidando das pessoas. Conseguimos já arrecadar muitas roupas, né? Nós estamos arrecadando roupas para esse inverno, para a campanha aí que o pessoal chama campanha do agasalho. Nós também estamos fazendo, já arrecadamos muitas coisas. Se você tiver alguma coisa em casa que você não use mais, em boas condições, que as pessoas possam vestir, que elas possam usar, nós temos aí um protocolo de você lavar, passar, colocar num saquinho, colocar se é para homem, mulher, pequeno, médio ou grande, e entregar, combinar lá os horários que a Karina está na igreja. A Karina está na igreja de terça e de sexta, e ela está recebendo as doações de cobertores, mantas. Nós conseguimos, essa semana só, já abençoar 22 famílias com mantas, cobertores de excelente qualidade, que não são aqueles cobertorzinhos de feltro, não, cobertores mesmo. Isso é uma bênção, né? Que nós estamos conseguindo proporcionar o melhor para as pessoas estão nos ajudando, as pessoas estão participando. E a Karina da nossa igreja, ela está bem à frente desse projeto social, né? Porque ela mora numa comunidade onde as pessoas precisam bastante. E lá na comunidade onde a Karina mora, tem a Edilene, que faz parte da comunidade, e elas estão montando um projeto que se chama Anjos da Rua, de levar marmitas, né, para o pessoal de rua, para ajudar na alimentação, e nós vamos começar a ajudá-los. Isso, eles fazem 2 sábados por mês, e o custo de cada sábado está em torno de R$407. Elas estão gastando R$814 por mês para atingir 100 pessoas, 50 cada sábado. E isso é bênção, porque elas compram os alimentos descartáveis, uma outra irmã cede a casa para que sejam preparados esses alimentos. Depois tem outros 2 irmãos que têm um carro melhor, eles conseguem colocar no carro, levar até o local. Então, quem tiver vontade, quem quiser ajudar, nos procure depois no WhatsApp, que nós podemos dar todas as informações, amém? E é uma bênção, não vamos deixar aí as pessoas que ou estiverem ao nosso alcance, passar frio ou fome, que nós possamos, nesse momento, né, estar ajudando. É uma bênção, né? É uma bênção poder ajudar. A Bíblia fala que é melhor doar do que receber. Então, que nós possamos orar ao Senhor, né, para que Ele coloque no nosso coração, e as finanças da nossa igreja, porque dia 6 nós vamos começar o nosso culto presencial. Nós vamos passar para vocês toda a programação, toda a cautela, né, que vai ser feita, que as pessoas acima de 60 anos, crianças até 12 anos, pessoas grávidas, pessoas do grupo de risco, essas não vão poder participar, de qualquer maneira, entendeu? Agora, nós vamos colocar o protocolo direitinho, de acordo com a saúde, nós vamos poder ter 30% da nossa igreja por vez, mas nós vamos esclarecer todos como vai ser feito. Nosso grupo de louvor vai reiniciar, já vou ensaiar nesse sábado, está tudo programadinho.
peço que vocês orem, amém? E que não parem de ofertar na igreja, por favor, porque abrindo a igreja nós vamos ter que voltar ao aluguel, nós vamos ter que voltar às nossas necessidades que nós temos lá, amém? Então eu conto com vocês, mas eu conto com o entendimento que quando nós depositamos na casa do Senhor, quando nós adoramos o Senhor com as nossas ofertas, com nossos dízimos, com os nossos bens, isso é bênção na nossa vida, amém? É bênção. Além de ser bênção no nosso ministério, para nós continuarmos com a igreja aberta, continuarmos com os nossos projetos, é bênção na vida daquele que traz, amém? Então eu peço que vocês continuem ajudando, vocês continuem contribuindo, para que a Acolher continue crescendo, para que a Acolher continue atendendo toda a necessidade financeira que nós temos naquele lugar. Amém? Então, dia 6, nós vamos estar lá no presencial e nos canais do YouTube. Ninguém vai perder no Instagram, quem vai continuar tudo igual, que é a tal da igreja híbrida. Não tem como nós fazermos diferente. Mas nós já temos que tomar nossas providências de começarmos, né? Porque daqui a pouco acaba tudo isso, nós já estamos lá. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe. Peço, conto com as orações de vocês, que vocês possam orar, estar orando pela minha vida, pela vida da Adriana, pela vida dos irmãos da igreja, para que tudo ocorra de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então, vamos nessa manhã, né, a palavra do Senhor, né? Saindo do nosso Lodebar. O Senhor nos chama para sair do Lodebar. E eu vou explicar o que é Lodebar logo mais no decorrer da palavra de Deus. E como referência, eu uso 2 Samuel 9, do 3 ao 13. Então, quem tem uma Bíblia aí, quem está com celular, alguma coisa que dê para colocar os olhos na palavra de Deus, é sempre muito importante. Apesar de eu estar lendo aqui, quem não tiver a Bíblia pode me acompanhar ouvindo. Quem tiver, me acompanhe com os olhos na palavra. Amém? Então, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Estou feliz aqui, os irmãos dando a paz do Senhor, outros falando que Deus é bom, que bênção. É maravilhoso poder também ter esse feedback de vocês, né? Saber quem está entrando, quem está participando. É muito bom, deve ter algumas pessoas lá no Instagram, só que pelo Instagram eu não consigo ver daqui, né? Mas glória a Deus por todos vocês que estão através do Instagram, que estão através aqui do YouTube. É muito bom ter vocês, é muito bom estar com vocês e que a palavra venha direto em encontro aos nossos corações. Então, vamos colocar aqui os nossos olhos na palavra de Deus. Eu vou repetir para você aqui, é 2 Samuel 9, do 3 ao 13. Amém? Então, vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, guarda Lodebar aí. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do senhor, do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou.
Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, por o Senhor proporcionar, Senhor, esse momento, e proporcionar, Senhor, essa tecnologia para que nós possamos estar juntos, apesar de toda essa pandemia, apesar de não podermos muitas vezes sair de nossos lares, mas o Senhor nos proporciona essa ferramenta de estarmos juntos, o Senhor proporciona essa ferramenta para estarmos aqui, falando da tua palavra, levando a tua palavra aos lares. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos cuida, o Senhor é um Deus que se preocupa conosco, o Senhor é um Deus que nos resgata do nosso Lodebar, o Senhor é um Deus que nos busca onde nós estivermos, independente das nossas circunstâncias e da nossa situação, porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos preocupa, que nos procura e nos transforma. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, que nesta manhã a sua palavra venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos ser transformados, curados, libertos, Senhor, de tudo aquilo que tem nos oprimido, Pai, que toda obra maligna de Satanás, que tudo aquilo que não for do Senhor caia por terra em nome de Jesus, Pai, e que a tua palavra possa crescer em nós, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? O Senhor, ele tem uma maravilhosa graça sobre nós. Graça é um favor imerecido que o Senhor faz em nós, né? Que ele nos busca e nos resgata para nos devolvermos a dignidade e nos fazer assentar na mesa com ele. É isso que o Senhor faz com aqueles que ele ama. É assim que o Senhor faz com aqueles que muitas vezes estão desanimados. É assim que o Senhor faz com muitas vezes aqueles que estão enfrentando os lodebares da vida, né? Quando nós estudamos a soberania de Deus, nós encontramos com a verdade e a revelação da grandeza desse Pai maravilhoso. Deus é grande, ele é maravilhoso, ele é insondável, ele é poderoso, ele é onisciente, ele é majestoso, ele é soberano, e a sua autoridade é eterna sobre as nossas vidas. Não tem nada que possa, com o poder de Deus, né? Nós temos muito medo de Satanás, nós temos muito medo das coisas que não possam ver com a gente, mas se nós tivermos um relacionamento com o Senhor, ele não pode nos tocar. Ele pode até por um pouco de tempo, assim como ele fez com Jesus no deserto, que ele fala, eu vou sair por um pouco de tempo, ele volta a nos perturbar, mas se nós estivermos firmes no Senhor, o poder de Deus nos guarda, não deixa com que ele fala. O amor de Deus, ele é incompreensível para nós humanos, né? Porque é incircunstancial. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor que não tem por que ele nos amar, mas ele nos ama, né? E a gente fica sem entender, porque nós, na nossa limitação e insuficiência, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, muitas vezes nós nem conseguimos perdoar pessoas que estão super próximas de nós, né? E é aí que nós entramos na história de Mefibosete, porque ela tem uma importância para nós. Na experiência desse jovem impotente e inutilizado pela vida, encontramos algo parecido com a nossa própria experiência. Mefibosete estava aleijado, ele estava num lugar ruim. O rei procura abençoá-lo. O rei, ele esconde-se do rei. A situação dele naquela época, só para a gente entender um pouquinho o contexto, ele era descendente do rei. A dinastia seria Saul, Jonatas e Mefibosete. Naquela época, o que acontecia? Quando alguém ganhava uma guerra e se tornava rei, era exterminado toda a família do rei para que não houvesse ameaças. Então ele vivia escondido. Ele tinha uma pobre imagem de si mesmo. Ele não espera mais nada da sua vida de bom. As pessoas o desprezam porque ele considera ele inútil, por causa que ele era aleijado, porque ele tinha os pés ali quebrados. O rei
o resgata e o leva a viver com ele, e faz esse cara sentar-se à sua mesa, sem se importar se ele estava aleijado ou se ele não estivesse. E muitas vezes somos aleijados perante o Senhor por causa do nosso pecado. Muitas vezes nós nos escondemos do nosso Senhor por causa do nosso pecado. Muitas vezes nós não queremos relacionamento com Deus porque nós acreditamos que nós não somos mais merecedores. Essa situação toda nos remete à vida de Mefibosete. Vamos ver 4 pontos a respeito desse texto que nós lemos para edificar a nossa vida, para edificar a nossa fé, para que nós saibamos como o Senhor trabalha a favor de nós. Amém? O primeiro ponto é o seguinte: o que Mefibosete poderia ter sido na vida e não foi? Quantas vezes nós nos perguntamos: olha, se eu tivesse tal coisa, olha, eu podia ter sido isso, eu podia ter sido aquilo, olha, eu podia ter nascido no outro lado, eu podia ser aquilo. E nós entramos num processo ruim. Mefibosete vivia em Lodebar. Eu estou falando de Lodebar e agora eu vou explicar para você que Lodebar era considerado uma terra árida. Lodebar significa terra sem pasto, terra árida, sinônimo de desgraça. Quantas vezes nós, para nos escondermos, quantas vezes nós, para fugirmos, às vezes até de nós mesmos, nós entramos em lugares áridos, em lugares de desgraça. Quantos de nós temos estado em Lodebar? Quantos de nós, muitas vezes, estamos presos aos Lodebares da vida, em regiões ruins, em situações ruins, áridas, sem pasto, sem vida, vivendo ali, porque é o único jeito, sem conseguir perceber a grandeza do que Deus tem para nós. Quantos poderiam ter tido uma vida diferente? Quantos de nós? Mas a própria vida, muitas vezes, o erro dos outros, muitas vezes os nossos erros nos deixam coxos, nos deixam aleijados, nos deixam cabisbaixos. Mefibosete estava destinado a uma vida privilegiada. Esse cara era neto do rei Saul, filho de Jonatas, futuro rei de Israel. Mas pelas circunstâncias, ele foi parar no Lodebar. Mas em um só dia, esse cara perde tudo. A sua vida, a sua história, instantaneamente, transforma-se num pesadelo. Mas um dia, o Senhor vai resgatá-lo. Assim como o Senhor fez conosco. O Senhor vem e nos resgata. O Senhor vem e nos traz de volta. Muitas vezes nós somos golpeados inesperadamente por circunstâncias trágicas e inesperadas nas nossas vidas, notícias ruins. Porém, o Rei nosso Senhor Jesus Cristo está nos chamando para mudar o quadro de derrota para o quadro de vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos ver agora o segundo ponto. Lembra quando eu falei aqui no primeiro ponto, que às vezes é pelo erro dos outros? A vida acertou golpes fortes em Mefibosete. Alguém, de repente, lhe deixou cair. Em 2 Samuel, um pouquinho antes, 4:4, conta a história de quando o povo soube que o rei Saul, que Jonatas, que todo o exército tinha sido morto, que a guerra tinha sido vencida por Davi. O povo tinha medo, porque eles sabiam, se sobrou alguém, vão matar. Então a ama, que gostava muito de Mefibosete, pois ela que cuidava dele, ela deve ter pensado: eu não vou deixar essa criança morrer, e apavorada, ela deixa o menino pequenininho cair. É quando ele quebra os pés e torna aleijado. E um dia morre seu avô, o seu pai. Para completar essa tragédia toda, a ama deixa ele cair, ele se torna inválido. Quantas vezes, por causa de erro dos outros sobre a nossa vida, nós nos tornamos inválidos? Quantas vezes
Nós somos destruídos por causa de calúnia, de difamação, de conversa fiada. Quantas vezes nós podemos aí levar uma bala perdida? Quantas vezes nós podemos passar por situações o qual nós não temos controle? Um divórcio, por exemplo. É difícil. Um luto. Num trabalho. Por causa dos outros, às vezes nós somos ali, humilhados. Por causa de conversas vãs. Muitas vezes as pessoas fazem com que nós tenhamos consequências ruins por causa dos erros. Mas, às vezes, temos que continuar avançando no caminho da vida, ainda que não tenhamos respostas para os males passados, culpando as pessoas. Nós não podemos deixar a nossa vida ancorada nessas situações, como Mefibosete fez. Talvez ele já tivesse acostumado com aquela situação. Às vezes passamos e perdemos mais tempo escondidos, tentando entender as culpas e as irresponsabilidades de quem nos causou mal, não deixando o Senhor trabalhar em nós e não deixando que as circunstâncias, deixando que as circunstâncias nos atrapalhem de conhecer uma vida diferente com o rei. Porque ele podia pensar, Davi era o melhor amigo do meu pai, jamais ele iria me matar. Davi e Jonatas, eles andavam juntos o tempo todo. Eles eram hiper amigos, era uma amizade de irmãos. Como que Davi ia querer me matar? Ele não queria, mas não, esse pensamento não vinha. O pensamento vinha, ele vai me matar, e também eu já sou um aleijado, é melhor eu ficar por aqui mesmo. Nós perdemos a esperança de uma vida diferente, de uma vida melhor, presos nas coisas que os outros nos fizeram. Nós não podemos ficar presos naquilo que aprontaram contra nós. E às vezes são erros que as pessoas fazem também sem conhecimento, sem uma intenção ruim. Essa ama tinha uma intenção boa. Na fuga, ela deixou cair, na fuga, mas não foi porque ela queria. E às vezes nós acabamos e acostumamos no Lodebar, que nem sabemos que pode existir outro tipo de vida. Ele já estava ali adaptado. Nós lemos aqui que ele tinha até um filho que se chamava Milca. Ele estava bom, deve ter arrumado uma mulher, alguém ajudava ele ali com alguma coisa, ou os fugitivos que foram com ele para lá deveriam ainda ter alguma ligação com ele, ajudavam, e ele acostumou. Para mim tá bom aqui. Eu vou viver aqui na terra árida, vou viver aqui numa situação ruim, com circunstâncias ruins. Minha vida acabou mesmo, minha família já foi toda morta, eu estou aqui aleijado. E muitas vezes o nosso espírito de engano, que vem o espírito de engano, nos engana que aquela área é a nossa área de conforto, que nós podemos continuar vivendo assim, mas o Senhor tem o melhor para você e para mim, meu amado. O Senhor quer nos resgatar daquilo que não é bom. O Senhor quer nos dar uma vida nova. O Senhor quer nos dar uma vida e vida em abundância. E nós temos que crer nisso, e nós temos que buscar isso. Aleluia! Aleluia! O terceiro ponto, o Rei Soberano está te chamando. E se você ler 2 Samuel 3,5, é onde começa Davi perguntando sobre alguém da dinastia, sobre algum descendente de Saul. Ele começa a perguntar. E olha que incrível, as pessoas que gostavam talvez de Mefibosete podiam falar, não existe ninguém. Mas o Ziba poderia perder tudo, porque se Deus resgatasse ele ia ter que devolver as coisas. Quando morria todo mundo e não tinha mais ninguém da família, quem estava na terra podia tomar posse. E Ziba poderia ter falado, eu não vou falar onde está o cara, porque eu vou perder meu privilégio. Mas ele não foi egoísta. Ele foi obediente ao rei. Ele não pensou só nele. Ele falou, não, existe sim, existe Mefibosete. A tradição dizia que os reis depostos ou mortos deveriam ser mortos.
Eles representavam ameaça ao novo reino, mas também apresentavam ameaça a Ziba, porque se Davi resgatasse Mefibosete, desculpa, Ziba podia perder tudo, como perdeu e se tornou novamente servo de Mefibosete. Ele não foi egoísta, nós não podemos ser egoístas. Quando o Senhor pede para que façamos alguma coisa, muitas vezes Deus pede para nós fazermos alguma coisa, mas nós não abrimos mão, porque nós somos apegados. Nós somos apegados a tudo, nós vivemos a era materialista, nós somos apegados ao dinheiro, às nossas coisas, às coisas. E isso nos torna egoístas. Nós temos que entender o que a Bíblia nos fala. Ziba não foi egoísta em nenhum momento. Ziba fala assim, olha, existe sim. E chama-se Mefibosete. Aí Davi fala, vamos lá, eu quero falar com esse cara, eu quero abençoá-lo. Aí, saindo aqui um pouquinho da história, João 1,14 fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E mesmo sabendo isso, por ignorância, muitas vezes, nós nos escondemos de Deus quando mais precisamos dele. Por ignorância, nós nos escondemos, nós vamos para o Lodebar, para um lugar ruim, para uma vida ruim, por falta de conhecimento, por falta de crer nesse amor maravilhoso que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por ignorância corremos, fugimos daquele que mais necessitamos. Lucas 19:10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio para nos buscar, para nos resgatar. O Senhor veio para derramar o sangue precioso de alto preço, para nos resgatar da mão do inimigo, para nos tirar do Lodebar. A Bíblia vai nos falando isso. Às vezes, por medo de mudanças, nós fugimos de Jesus. Às vezes, por medo, esse deve ser chamado de crente, esse deve ser chamado de fanático, esse daí vai dar dinheiro para o pastor, esse daí vai fazer isso, esse daí vai fazer aquilo. E a gente prefere continuar escondido no Lodebar do que se entregar nas mãos do Senhor para que Ele mude a nossa vida, para que Ele faça algo grande. Às vezes não queremos deixar a nossa área de conforto, mesmo que a nossa área de conforto seja no Lodebar. Quantas pessoas vivem um Lodebar dentro do casamento, dentro do trabalho, na sua saúde, porque tem medo de procurar Jesus, tem medo de encontrar com Jesus e ser confrontado através da sua palavra, a ter uma mudança de vida. Nós precisamos, meus amados, crer que o Senhor nos ama, crer que apesar de nós não merecemos, crer que Ele olha para nós e nós somos tão aleijados quanto Mefibosete por causa dos nossos pecados, Ele nos chama, Ele nos traz de volta, Ele vai nos mudando, vai nos transformando, vai nos dando um lugar de vida, ao invés de um lugar de morte. E olha que interessante, em 2 Samuel 9,13, nós lemos assim, ainda que aleijado, mas na mesa do rei, aleluia, o Senhor nos resgata do Lodebar e nos dá um lugar à mesa. Que maravilhosa ação do rei Davi. Por isso a Bíblia diz que esse homem era conforme o coração de Deus. Ele olhava com compaixão, ele olhava com os olhos do Senhor. O rei não precisava de um pobre aleijado como Mefibosete, ainda que podia ser uma ameaça para ele, mas sem dúvida nenhuma, ele manda o chamar, manda o buscar. Às vezes podemos nos sentir aleijados perante os outros, ou até mesmo a Deus. O rei não busca proveito, nem mesmo benefício, nem perfeição. E Mefibosete, o rei não procura isso em você, sabe por quê? Porque ele te leva para a casa do oleiro e te molda. E te faz ser parecido com ele, ter a mente dele, mas nós precisamos deixar que ele faça isso. O rei, ele não busca proveito nisso. Senão, ao contrário, ele quer usar de misericórdia para exercer a sua bondade sobre as nossas vidas, independente da nossa condição. Isso é graça. Nós temos que entender que o Senhor nos ama e que nos resgata dos lugares áridos da vida. E nós somos aleijados, como eu já falei aqui, por causa do nosso pecado.
Nós somos aleijados aqui por causa da nossa falta de confiança no Senhor, desse amor maravilhoso, incondicional que Ele tem. Do mesmo jeito que o Senhor, que o rei Davi chama Mefibosete para se sentar à mesa com ele, assim também Cristo nos chama para bendizer-nos e nos assentar à sua mesa, por puro amor e bondade. Vamos lá, Lucas 22, 29, 30. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou você crê ou não crê nas promessas do Senhor? O Senhor nos chama para sentar à mesa com Ele, o Senhor nos chama para ceiar com Ele. Isso, meus amados, é algo maravilhoso. Isso, quando nós conseguimos ter esse entendimento, é algo que nos traz vida. É algo que resgata a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos estar na presença do Senhor. Muitos de nós, se soubemos antes o que nós sabemos agora, não teríamos perdido tanto tempo fugindo e escondendo-se do rei, por muitas vezes nos chama. Quantas vezes eu me escondi, quantas vezes eu fugi do chamado, quantas vezes as pessoas vinham falar para mim do amor de Deus, quantas vezes as pessoas vinham falar de Jesus para mim, quem está perto de mim conhece meu testemunho, eu zombava, eu não queria saber. E estava me vindo um Lodebar horrível, um Lodebar péssimo, em todos os aspectos, mas não queria saber, não queria enxergar. Mas o Senhor tinha um propósito na minha vida, o Senhor tinha um propósito de eu estar aqui com vocês hoje, falando do seu grande amor, da sua misericórdia, da sua graça, e nos resgatar, e nos buscar. Nós só precisamos estar atentos àquilo que Ele fala ao nosso coração. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, a nossa história de vida, atrapalhe o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nós temos que estar com os nossos corações abertos para que o Senhor trabalhe neles. Deus tem preparado para nós um lugar. Deus tem preparado na mesa dele o lugar para os Mefibosetes atuais, que somos nós. O Senhor tem esse lugar para nós temos que crer nisso. Você e eu somos pessoas a quem o rei está chamando, porque o chamado é diário, porque o nosso relacionamento é diário. Porque se nós não fizermos isso diariamente, nós perdemos o vínculo, nós perdemos o relacionamento com Deus. Se você atender o chamado do rei, hoje começará um novo tempo na tua vida, meu amado. Se você atender o chamado do rei, assim como Mefibosete abriu mão do medo, abriu mão daquela área de conforto, apesar de ser horrível, para se sentar na mesa do rei. É uma promessa de Deus para nós, meus amados. Quem não quer se sentar à mesa do rei? Quem não quer estar do lado de Jesus? Quem não quer estar ali do lado desse homem maravilhoso, que nos ama, que nos protege, que nos resgata, que nos ensina, que nos cura, que nos liberta através da sua palavra? Que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Entregue a sua vida a Ele. Eu não sei se todos aqui que estão me ouvindo já se entregaram as suas vidas a Jesus, mas entregue a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abra o seu coração a Ele. Aceite o convite para vir se sentar à mesa com Ele, a ceiar com Ele, a fazer parte do reino dEle. Aceita. Aceita, porque você vai ver uma transformação na sua vida, em todas as áreas. Não estou falando que você nunca mais vai ter um problema, um sofrimento. Isso é mentira. Mas quando você tiver, você vai estar na rocha. Você vai estar com o alicerce firme. Você vai estar cheio de esperança por causa das promessas, por causa da palavra dele. E assim nós vamos caminhando, meus amados. Então que nessa manhã você possa ter um relacionamento com Deus, que você possa entregar a sua vida a Ele, que você possa aceitar o convite, que toda barreira que tenha atrapalhado você de aceitar o convite, de se sentar na mesa do rei, caia por terra,
que tudo aquilo que você idolatra, que tudo aquilo que você está pegado, que tudo aquilo que não deixa você realmente se sentar à mesa do rei, que caia por terra em nome de Jesus. Que você possa experimentar essa sensação maravilhosa que Mefibosete experimentou, de medo, de angústia, de perda total de tudo, de dignidade, de identidade, de familiares, de tudo. Ele é resgatado e tudo na vida dele é restaurado. O Senhor nosso Deus é um Deus que restaura, é o Deus que restaura casamento, que restaura saúde, que restaura relacionamento, que restaura financeiro. O nosso Deus é um Deus da restauração e Ele quer restaurar a sua vida. Amém? Então, que nós possamos estar com essa palavra no nosso coração, leia ela de novo, medite nela, medite naquilo que eu falei, veja o que Deus faz na nossa vida através do que Davi fez na vida de Mefibosete. Isso tipifica Jesus nos buscando. Davi aqui está tipificando Jesus, o rei da glória. Mefibosete está tipificando nós, os pecadores, os aleijados, que ele vem com amor e nos resgata, para que nós estejamos com ele, sentados na mesa. Amém? É promessa dele. Na ceia nós falamos, ele fala, façam isso em memória de mim, até a segunda vinda, onde nós vamos cear com ele nas regiões celestiais. Isso é vida eterna. Isso é o que importa para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, que nos edifica, que nos traz esperança, que nos liberta, Senhor, que nos transforma. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar todas as barreiras, Senhor, todos os medos, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Senhor, de estarmos na Sua presença, de estarmos contigo, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor possa agir nas nossas vidas, que o Senhor possa vir com uma restauração, Senhor. Assim como o Senhor veio na vida de Mefibosete, assim como o rei Davi veio na vida de Mefibosete, Senhor, que o coloca de novo num lugar, Senhor, de honra. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos trazer a Tua presença, que nós possamos, ó Deus, experimentar algo novo, algo diferente do Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus, o Consolador, que o Senhor deixou aqui, Senhor, para ficar conosco, para nos consolar, esteja aqui nos alertando, nos guardando, nos incentivando a estarmos na Sua presença, Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos, muitas vezes as pressões são tão grandes, Senhor, que nós ficamos realmente abatidos. Mas eu peço que o Senhor venha e nos resgate, que o Senhor nos dê um bom ânimo, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fortes, que o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos, Senhor, experimentando o melhor do Senhor, Pai, porque o Senhor tem isso para nós. E eu creio na Sua palavra, e eu creio no Seu amor, e eu creio, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Espero que a palavra tenha falado ao coração de vocês, assim como falou no meu, quando eu estava preparando, que os irmãos tenham uma semana maravilhosa. Nessa semana nós vamos lançar os informes, né, necessários para domingo, e eu conto com vocês. Amém? Então, que Deus abençoe, que vocês tenham um domingo maravilhoso. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém? Saudades de vocês. Graças a Deus nós vamos poder, um pouquinho de cada vez, estar nos encontrando aí. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um bom